E chegamos no arquivamento do inquérito policial. Tem coisa para falar? Tem muita coisa para falar. Mas eu não vou fazer um vídeo muito longo, né? A gente vai ficar naqueles 45 minutos, 40, 45 minutos. Então eu quero fazer essa introdução com vocês porque eu estou animadíssima em relação a esse tópico do arquivamento. E aí é ótimo porque eu vou pedir a sua ajuda para a próxima aula. Você vai estar afiado e vai ficar mais fácil de compreender essa matéria. Tópico 15. Arquivamento do inquérito policial. Bom, vamos por partes? Então vamos lá. O arquivamento do inquérito, as regras sobre o arquivamento de inquérito, deixa eu fazer uma introdução aqui para vocês entenderem antes da gente começar a subdividir em tópicos, tá bom? As regras de arquivamento do inquérito, elas estão lá no artigo 28 do CPP. Pensa no artigo importante do CPP, é esse. Não, mas pensa no artigo importante. Eu sempre falava para meus alunos, vai para o OAB, pelo amor de Deus, decora 28, 366, o quinto que eu já falei para vocês. Mas o 28, mega importante. Sabe o que eles fizeram com o 28? Mudaram o 28 inteiro. Quem mudou? Pacote anticrime. A Lei 13.694 entrou em vigor esse ano. Teve esse artigo super famoso, que já estava na ponta da língua de todo mundo, porque ele é super... Como ele é muito famoso, é porque ele é muito usado. Então, todo mundo sabia muito o 28. Mudou totalmente, mas totalmente. Só que, o que o ministro Luiz Fux fez? Quando ele foi julgar uma ADIM, eu vou até depois colocar uns links para vocês aí relacionados a alguns textos que eu quero que vocês leiam, tá? Quando ele foi julgar a ADIM relacionada a eventuais inconstitucionalidades dessa lei que acabou de ser promulgada, ele suspendeu a eficácia do novo artigo 28 caput. O 28A continua a pleno vapor e a gente vai falar dele na próxima aula, que é o tal da acordo de não persecução penal. É até bom a gente falar bem depois para não misturar uma coisa com outra. Então, ele suspendeu a nova eficácia do artigo 28. Então, qual o cenário que a gente tem agora? Para fins de arquivamento, o que está prevalecendo? A regra antiga. Essa que você tem no seu código, se o seu código for de 2019, até 2019. Porque se você já está com um código novo, agora de 2020, vai estar com a redação nova. E essa redação nova, ela não está sendo aplicada. Vamos deixar combinado isso então? Para isso, para ficar bem claro esse tópico que a gente vai estudar agora, você vai colocar assim, ó, 15.1. O 15 é arquivamento do inquérito. 15.1. Redação antiga e prevalente. Redação antiga e a prevalente. Porque o tópico 2, eu só vou te adiantar, não precisa escrever agora não, tá? Porque tem muita coisa pra gente falar nesse tópico 15.1, mas muita mesmo. O 15.2, só pra você ter uma ideia, a gente vai trabalhar assim, ó, redação nova, porém suspensa. Entendeu como é que a gente vai dividir esse tópico 15? A gente vai falar do arquivamento de inquérito, só que eu vou ter que dividir. Eu vou ter que abrir aqui dois grandes tópicos. Redação vigente, a redação antiga e vigente. E o outro tópico, redação nova, porém suspensa. E é claro que a gente tem que saber já de antemão, porque não sei não. A parada do arquivamento vai ser mais rápida do que a do juiz das garantias. Eu tenho minhas dúvidas se o juiz das garantias realmente já vai ser aplicado. Mas quando for, a gente oportunamente volta lá no juiz das garantias. Queridos, então 15.1, vamos falar como sempre foi e como continua sendo, ok? Letra A. Decretação do arquivamento. Letra A. Decretação do arquivamento. Antes de tudo, eu gostaria de frisar para vocês que não é só inquérito policial que pode ser arquivado. Peças de informações também. O que é peça de informação mesmo? Peça de informação é qualquer outro documento que chega até o promotor de justiça que traz a prática de um crime.
e que serviria também para ele oferecer denúncia. Lembra que o inquérito é dispensável? A gente conversou essa característica. Sendo dispensável, substitui por quê? Peça de informação. Ó, um grande exemplo de peça de informação é o próprio o PIC. Eu vou falar deles ainda oportunamente com vocês. PIC é o procedimento investigatório criminal, que é o inquérito policial feito pelo promotor. Pode ser uma sindicância administrativa também, tá? Então não é só inquérito que arquiva. Peças de informação também podem ser arquivadas. Quem que determina a letra A, decretação do arquivamento? A decretação do arquivamento é um ato complexo. Por que é um ato complexo? Porque envolve um pedido do promotor de justiça. O promotor de justiça tem que fazer um pedido e quem vai decidir se vai arquivar ou não é o juiz. Envolve o juiz? Envolve. Hoje envolve. Ah, professora, você pode adiantar se nesse artigo novo aí, o 28 novo, que não está valendo ainda, né, que está suspenso, envolve o juiz? Não, não envolve o juiz. Já estou te adiantando que a nova redação que está suspensa não envolve o juiz. Que sempre prevaleceu e hoje em dia ainda prevalece, é que a decretação depende de requerimento prévio do Ministério Público e decisão judicial. O juiz não pode arquivar de ofício e também o promotor de justiça não pode arquivar sozinho. Então, preciso da conjugação dessas duas autoridades, promotor pedindo e juiz decidindo. E é claro que vocês imaginam que o juiz pode decidir por arquivar ou decidir por não arquivar. É onde começam as tretas. A gente chega lá. Letra B. Fundamentos para arquivamento. Fundamentos para arquivamento. Ou seja, o que levaria um promotor de justiça a pedir o arquivamento de inquérito policial? Quais as razões que levariam ele a pedir esse arquivamento? Tá fácil. Vamos olhar para o crime? Você lembra que o inquérito policial, obviamente que você lembra, o inquérito policial por um crime. E aí você vai lembrar lá da aula da professora Luzia que para ter crime precisa do quê? Fato típico, ilícito e culpável, né não? E precisa ter alguém cometendo, né? E essa pessoa tem que ser passível de punição, né? Em cima disso, nós vamos montar esses fundamentos que o promotor de justiça tem. Vamos lá? Quando que o inquérito poderá ser arquivado? Quando o fato for atípico, quando estiver presente uma excludente de ilicitude, quando estiver presente uma excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, que vocês sabem muito bem que o doente mental pode ser processado. Então, a inimputabilidade não gera arquivamento. Se estiver extinta a punibilidade do sujeito e se restar cabalmente comprovada ilegitimidade. Restar cabalmente comprovada ilegitimidade. O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que foi investigada e foi indiciada, restou devidamente comprovado que não foi ele que cometeu esse crime. Pode ter sido qualquer outra pessoa, mas ele não foi. Uma pessoa, imagina um crime que envolve várias pessoas numa saída de uma boate e pancadaria. O delegado bateu o olho, tinha 8 pessoas envolvidas. Essas 8 pessoas foram investigadas, foram indiciadas, mas o promotor de justiça constatou que uma tinha movimentos bruscos para tentar socorrer a vítima. Então, em relação a essa pessoa, esse inquérito, o promotor vai pedir o arquivamento em relação a essa pessoa, ou em relação a todas as pessoas, porque eu não arquivo, e aqui é importante vocês saberem isso, quando se arquiva inquérito, dá a impressão que, vamos pegar esse inquérito inteiro aqui, ó, vamos pegar esse inquérito inteiro, vamos rasgar, vamos tacar fogo? Não, peraí, esse inquérito... Quantas pessoas foram investigadas? Foram investigadas 3. Não, então eu vou arquivar esse inquérito em relação a uma. Não, mas as 2 também não participaram. Beleza, então você arquiva em relação às 3. Tá? Arquivar inquérito não significa que você vai arquivar todo o inquérito. Você arquiva ou o crime, ou você arquiva a investigação em relação ao crime, ou você arquiva a investigação em relação à pessoa. Não dá ideia que você faz um arquivamento geral para tudo e para todos, não. Lembra que a responsabilidade penal é sempre subjetiva, ela deve ser analisada
pessoa a pessoa. Recapitula comigo para ver se memorizou. Eu sei que você pode voltar o vídeo aí, mas eu gosto de repetir, que eu acho importante, e você vai lá comigo. Quando que é mesmo que o promotor de justiça pode pedir arquivamento de inquérito? Ou seja, quais são os fundamentos em que ele tem para pedir o arquivamento? Fato atípico, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, se tiver extinta a punibilidade, ou manifesta ilegitimidade de parte. Ou seja, ficou definitivamente constatado que aquela pessoa não cometeu o crime e, por isso, em relação a ela, o inquérito deve ser arquivado. E aí, agora a gente tem que passar para a letra C e você vai colocar aí para a gente já caminhar para o encerramento no que diz respeito ao inquérito. A letra C, você vai colocar assim: se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento. Se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento do inquérito. Lembra que lembra que foi o promotor que pediu o arquivamento, né? E aí é o juiz que tem que autorizar ou não. Foi até bom eu ter me colocado equivocadamente o delegado aqui no meio para lembrar para os senhores que delegado não arquiva inquérito. Delegado não pede arquivamento de inquérito. Arquivamento não passa pelas mãos de delegado, porque o inquérito policial é indisponível. Arquivamento passa pelas mãos do promotor, mas é arrematado pelo juiz. Doutores, agora sim você vai ler nesse tópico C, que fala quando o juiz não concordar com o pedido de arquivamento de inquérito. Agora sim você vai ler aí o artigo 28, mas tem que ser a redação antiga. Redação antiga. Se você colocar 28 no site do Planalto agora, vai aparecer a redação nova. Você tem que ler a parte que está riscadinha. Ou então você pega um códigozinho seu de 2019 para trás, tá? Porque é esse artigo 28 que sofreu uma baita de uma alteração. Beleza. Juiz, então, não concordou com o pedido de arquivamento feito pelo promotor. Antes da gente falar o que o juiz tem que fazer, eu preciso explicar para vocês por que é juiz até então. Por que isso fica nas mãos do juiz? O que o juiz tem a ver com o inquérito policial? Nós estamos ralando para tirar o juiz da jogada. Ele saiu. Pela redação nova, ele saiu. Mas a redação nova está suspensa. Vamos ficar com o velho. Vamos ficar com a redação velha. Por que passa pelas mãos do juiz o pedido de arquivamento? Por uma razão simples, doutores. O juiz, ele vai funcionar como um fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Um pouco complexo isso, eu sei. Mas eu vou te explicar rapidamente, você vai entender. Juiz analisa se vai ser arquivado ou não, porque ele é um fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o que equivale a dizer o seguinte. E aqui eu vou ter que fazer um parêntesezinho, tá? Deixa o inquérito um pouquinho de lado, vamos lá. A ação penal pública, ela é de caráter obrigatório. Sabe o que significa isso? Toda vez que tiver justa causa, o promotor de justiça é obrigado a oferecer denúncia. Porque ele não está oferecendo denúncia como um cidadão, ele está oferecendo denúncia representando o Estado. E toda vez que tem crime, essa pessoa precisa ser punida, óbvio, sendo de ação penal pública, né? Então ele não escolhe se vai processar ou se não vai. Ele só deixa de processar a pessoa, como a gente falou ali, se ele não tem justa causa. Mas se ele tiver justa causa, ele é obrigado a fazer isso. Sabe quem que vai fiscalizar esse princípio? O juiz. Porque senão poderia fazer, sabe o quê? O promotor de justiça fala, não vou denunciar, não vou denunciar. E o juiz fala assim, mas você deveria, porque você tem justa causa e tal. É claro que você já deve ter imaginado por aí que tá meio passada essa ideia de juiz ficar lá pondo o dedo no nariz do promotor mandando denunciar, porque o juiz tem que julgar. Promotor acusa, juiz julga. Por isso que mudou a redação do artigo 28, por isso que mudou. Mas nós estamos falando do quê? Da redação antiga, a redação que prevalece e que é importante a gente saber. Por isso que passa na mão do juiz. E aí, para encerrar, olha só que interessante. Sabe o que o juiz vai fazer se ele não concordar com o pedido de arquivamento do juiz? Ele vai remeter esse inquérito policial para o chefe do promotor
mais precisamente, ou mais tecnicamente dizendo para os senhores, o juiz vai remeter os autos para o Procurador-Geral de Justiça ou da República. Se for um crime estadual, Procurador-Geral de Justiça. Se for um crime federal, Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, por sua vez, tem 3 coisas que ele pode fazer. 1. Requerer novas diligências. Designar outro membro do Ministério Público para fazer a denúncia, porque aquele já falou que era para arquivar. E aí ele concordou com o juiz, né, que também achou que era para oferecer denúncia. Designa outro promotor para oferecer a denúncia, o famoso promotor do 28. Ou insiste no pedido de arquivamento. E se ele insistir no pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito. É obrigado a arquivar. Essa é a redação do artigo 28, que ainda está em pleno vapor. Tem mais um tópico. Eu acabei de verificar que eu falei, gente, mas parece que são 4 coisas que ele pode fazer. Dito e feito. Requisita novas diligências. Requisitar novas diligências não está previsto no código, mas nada impede que ele faça isso, ok? Nada impede que ele faça isso. Por analogia, o que o promotor poderia fazer. Ele requisita novas diligências, ele mesmo oferece a denúncia, esse tópico que faltou te falar, esse ponto faltou te falar. Ele mesmo oferece a denúncia. Imagina, o promotor, o chefão, o bambambam sentado no computador oferecendo a denúncia. Me poupe. Ele mesmo oferecendo a denúncia, ele vai mandar outro promotor oferecer denúncia, vai designar outro promotor para oferecer denúncia, ou ele vai insistir no pedido de arquivamento. E se ele insistir no pedido de arquivamento, o juiz precisa acatar essa determinação, porque passou por todas as instâncias do titular da ação penal, então o juiz não vai poder fazer mais nada nesse sentido. Nós vamos ficar por aqui, mas é claro que eu quero muito que você, para a próxima aula, que a gente vai falar aí sim da nova redação, porém que está suspensa, aí sim eu vou pedir para você já ler a nova redação e principalmente alguns linkzinhos que eu vou colocar para vocês também, para que vocês já possam entender sobre essa mudança gradativa que nós estamos passando, por que está suspenso o artigo 28, quero colocar a decisão do ministro para vocês verem também, acho que eu já até mandei pelo WhatsApp. Eu vou só adiantar, o ministro Luiz Fux falou assim que não tem previsão orçamentária e não dá tempo hábil para fazer toda essa estruturação de mudança, então vamos ficar com a regra antiga até que as coisas se ajeitem. Tudo bem? Vamos fazer exercício? Se tiver dúvida, você corre lá pro chat e me pergunta, eu vou adorar a sua participação, tá bom? Mas antes, é claro, um beijo para você, um ótimo feriado, aproveita, descansa, pensamento positivo sempre, tudo tá dando certo, tá tudo transcorrendo, o momento é diferente, faz as coisas diferentes, age diferente, pensa diferente, mas sempre dentro do correto, dentro do ético e dentro do positivo. Um beijo, queridos, até a próxima!